Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês, amém? Por gentileza, livro de Lucas, capítulo de número 15, para a honra e a glória do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Está escrito assim: E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que caia para mim. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida depravada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi, ajuntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou a um dos seus campos para alimentar porcos. E ele desejava encher a sua barriga com as cascas que os porcos comiam. E nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus servidores. E ele levantou-se e foi para o seu pai. Mas ainda estando longe do caminho, viu-se o seu pai, e teve compaixão, correu, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vesti-lo, pondo-lhe um anel em sua mão e sapato em seus pés. Somente até aqui. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos uma mensagem ou uma passagem muito conhecida aqui nesta tarde, a início de noite. Mas eu estava pensando e Deus soprou algumas coisas no meu ouvido e no meu coração dentro desta passagem, perguntando a Ele o que trazer para a igreja. E o Senhor me trouxe a meditar nesta mensagem sobre o que o próprio Cristo estava ensinando. Entendemos bem que esta conversa de Cristo está próxima a ele fariseus, pecadores e uma multidão de pessoas. É bem verdade que no momento em que Jesus conta, ele já vem falando sobre uma parábola. A parábola, nós sabemos que ela é uma história paralela à vida real. Pastora Cida, eu entendo da sabedoria de Cristo para falar em parábolas, para não colocar a situação, a vida ou o nome de ninguém. A sabedoria de Cristo, ela vai ser tão grande que ela vai usar vidas, ou melhor, histórias de vida real, mas em parábolas, para não menosprezar a vida de ninguém. Tendo em vista que temos fariseus, temos homens sábios, tem uma multidão de pessoas ao redor de Cristo ouvindo, entendendo o que Cristo está falando. Quando eles estão ouvindo, algumas vezes vai ser para atacá-lo. Então a sabedoria tem que ser tão grande, e já vai a primeira aí para você anotar, guardar no seu coração e levar para a sua vida, porque a história que vai sair da sua boca tem que ter uma sabedoria tão grande que não vai se referir à vida de ninguém, a não ser a do próprio Cristo.
Cristo, o nome tem que ser de Cristo, o nome tem que ser para Cristo e o nome tem que ser em Cristo. Uma história paralela vai ser parábola para você ensinar para alguém. Quer o maior exemplo de Cristo para pregar para os outros? Ele tem a história real, mas não vai citar ninguém, então ele vai ensinar paralelamente para aqueles que estão ouvindo. Então ele vai trazer 3 histórias, 3 parábolas dentro desse capítulo 15, que são bastante parecidos. Primeiro ele vai falar da ovelha perdida. Ele vai contar a história que o pastor de ovelhas tem 100 ovelhas. Ele perde uma. O texto ele é bem claro, ele vai falar, e ele perdendo uma, ele vai deixar as 99 e vai atrás daquela ovelha. Veja bem, a responsabilidade que Cristo está colocando não é no terceiro, e sim no próprio pastor. Quem perdeu a ovelha? O próprio. E quem tem que ir atrás? Ele deixa as 99. Isso é muito interessante, que ele vai trazer uma ação a essa história, porque quem perde um tem que dar o mesmo valor às 99 que estão ali, porque a multidão é uma coisa, mas a unidade vai mover o coração de Cristo. A multidão em quantidade não vai ser maior do que uma alma que se perdeu. Então entenda, pastor, pastora, líderes, amantes da palavra do Senhor, a quantidade nesse caso não vai fazer diferença. Não importa se tem 100 ou se tem 200, mas se tem um para tudo, olha, faz o checklist. Se ficou um para trás, volta lá para buscar aquele que está perdido. Porque a ordem é: perdeu? Vai atrás. Tendo em vista que ovelhas, quando elas se perdem, elas ficam batendo cabeça, procura de uma voz. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E tem ovelhas que não conhecem a voz do pastor, escutam qualquer voz e vão para outros lugares. Desceu aqui agora, mas é só para adocicar um pouco essa mensagem. Você, como ovelha, tem escutado que voz? Você, como ovelha, tem escutado que voz? Para nós refletirmos e entendermos que a voz do nosso pastor, ela tem que ser referência. Deixa eu conjecturar. Quando você está indo a um lugar, você coloca no GPS, você não conhece, você aumenta o volume para você ouvir. Vire à direita, continue reto, pare, vire à esquerda, para você entender o que você tem que fazer. Quando você erra ao caminho, o GPS nunca vai falar, acabou a sua chance. Ele vai falar, vamos continuar e vamos recalcular esse lugar, porque eu errei, eu passei, eu caí, eu falhei, eu transgredi, mas nunca é um final. Everson, eu entendo que nós vamos demorar, mas vamos voltar a entrar no lugar onde o Senhor quer que eu entre. Nunca vai ser fim, não. Vamos andar mais um pouquinho, talvez pague um pouco mais caro, gaste um pouquinho mais, anda de novo, mas vamos entrar de novo na rota que Deus nos vai colocar. Talvez você chegou aqui, alguém falou para você, não, acabou, chega, não tem mais jeito. Não. Antes de falar para alguém, lembre, a última palavra ainda é dele. Logo após ele vai falar sobre a dracma. Eu li aqui sobre prata, mas a minha versão vai falar sobre prata. Vai falar de uma mulher que tem 10 dracmas. Nós conhecemos essa passagem. Ela perde uma dentro da sua casa. Ela tem 10, ela perde uma. Quem tem 10, perde uma, fica tranquilo. Não, depois eu procuro. Só que essa mulher, a Bíblia diz que essa mulher, ela não fica satisfeita porque ela perdeu. Não. E como de costume, quando as mulheres querem fazer aquela procura, a Bíblia diz que ela procurou em sua casa diligentemente, ou seja, com muita cautela. Eu acredito, imagino que é no estilo quando a mulher quer fazer aquela faxina, que joga o corinho de fogo lá no alto, lá no
na JBL, lá arrebentando o ouvido do vizinho, joga tudo para o alto e começa. Tira todas as cascas de demônios dentro de casa, junto com poeira, com sujeira, com imundícia e com tudo. Até acabar a última poeira, a última sujeira, o último ar que ela tem até limpar. Achando aquela mulher a moeda, ela chama as suas amigas e comemora, porque achou uma moeda. Mais uma vez eu bato nessa tecla que a quantidade, ela nunca vai ser melhor do que a unidade. A quantidade não vai ser melhor do que a unidade. É claro que falando em valores, quanto maior a quantidade, melhor. Mas não estamos falando de valores, estamos falando de princípios. Nós não estamos falando de comprar ou vender, estamos falando de princípios. Nós não estamos barganhando com ninguém, nós estamos falando de princípios. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, nós temos que cuidar diligentemente, porque se o Senhor Ele nos dá, Ele sabe que nós temos capacidade para cuidar, e se Ele sabe que nós temos capacidade para cuidar, é que Ele confiou a cada um de nós. A um Ele confiou 1, a outros Ele confiou 3, a outros Ele confiou 5, a outros Ele confiou 10, e se perder um, para tudo, vasculha tudo e acha, porque o valor de um é o mesmo valor dos outros 9. E a mulher acha aquela dracma, faz o convite às suas vizinhas, faz a festa, porque achou aquela dracma perdida. E ele entra no ponto falando sobre o filho pródigo. A palavra pródigo, ela vem de gastar sem sabedoria. Uma coisa é gastar, mas a outra coisa é quando acompanhado sem sabedoria. Por isso nós lemos filho pródigo é o filho que gasta esbanjadamente sem sabedoria. É aquele que gastou sem sabedoria. É aquele que gastou, usou sem ter noção do que estava fazendo. E a história ela vai falar nos ensinar às vezes mais do próprio pai do que até do próprio filho. Mas Cristo ele vai começar falando: havia um certo homem com 2 filhos, e o mais novo deles pediu parte da sua herança ao seu pai. Nós sabemos que a primeira coisa nessa história, que a herança, ela sempre vai ser dada ao filho quando já não tem mais, quando herda do pai ou da mãe. Não existe, em hipótese nenhuma, pedir uma herança quando o pai ou a mãe está vivo. Como muitos pregadores dizem, o filho agora ele declara a morte do pai e pede aquilo que é de valor, de interesse a ele, para ele curtir. Vejamos bem que ele está sob os cuidados do pai. O que ele precisava, o pai estava ali. Onde ele ia, o pai estava olhando. Na fazenda do pai não faltava nada, não faltava a cama, não faltava o aquecedor, não faltava o ar-condicionado, não faltava o celular de última geração, não faltava o videogame, não faltava nada. É claro que estou trazendo para os dias atuais, você não vai achar na Bíblia Play 5 não, pelo amor de Jesus Cristo, muito menos iPhone, não vai achar. Mas para analisar, o filho tinha tudo. Deixa o seu pai. Não, pai, eu quero tudo e vou viver a minha vida. Algumas pessoas aqui que são um pouco mais experientes do que eu, talvez vai lembrar de alguém que, não, peraí, já tive alguém que fez isso, já viveu assim. E talvez algum de nós, sendo mais de idade ou menor ainda, já tentou fazer isso também. Sair do alcance do pai, da mãe e viver uma vida, carreira solo. Só que os conselhos do pai e da mãe, eles são o maior tesouro que nós podemos levar. Quando o pai fala não faz, não faz. Quando a mãe fala não faz, não faz.
Eu tenho certeza hoje que todas as vezes que pai ou mãe falava para não fazer, para esperar, para não esperar, se podia, se não podia, é porque ele já tinha uma direção de tudo aquilo ali, já tinha vivido, já tinha experiência, já tinha noção. E talvez você chegue aqui pedindo uma resposta de Deus, mas a resposta teu pai já te deu, a sua mãe já te deu. Então honra pai e mãe e também é entender que o não do seu pai ou da sua mãe não vai ser maior nesse caso que o não do seu pai ou melhor, de Deus não vai ser equiparado, porque Deus ele dá autoridade aos pais e os pais cuidam dos seus filhos, e filhos entendam que quando o pai disser não é não, quando a mãe disser não é não, quando ele contar que não é para ir, não é para ir, quando ele falar não experimenta, não experimenta, se você fizer vai ser desobediência. E está aí uma coisa que nunca agradou e nem vai agradar a Deus, é a desobediência. Só que nós lidamos e estamos falando de uma história do cara que não quis ouvir, e lidamos numa geração que vai buscar todas as informações na internet e acham que sabem tudo, que podem tudo, que já conhecem tudo e têm todas as experiências da vida. Aí eu trago um afago para os pais que talvez acharam que erraram tanto até hoje que perderam seus filhos. Pai, mãe, calma, veio uma resposta de Deus para o teu coração. Você fez de tudo, você orou, você aconselhou, você cuidou, você pagou dos melhores estudos, e você também tem um filho pródigo na sua casa, para você entender que tem o seu controle sim, mas o maior controle ainda está na mão de Deus. Você pode ter perdido o controle da situação, você pode ter perdido o controle da casa, mas o maior controle ainda está nas mãos de Deus. Pode ter certeza que está da forma que está, mas ainda está nas mãos de Deus. Se Ele decidir, Ele mata. Se Ele decidir, Ele traz. Se Ele decidir, Ele ressuscita. Se Ele decidir, Ele faz o que Ele quiser. É no tempo que Ele quer, é quando Ele quer e da forma que Ele quer. Pai, acalma o teu coração. Tudo está no controle, na mão de Deus. Porque nós humanos queremos fazer tudo conforme nosso entendimento, nosso querer. Não é como nós queremos. Nós decidimos, planejamos, traçamos, fazemos errado e no final ainda culpamos a Deus. E tem uma resposta de Deus para a tua vida. Acalma o teu coração, a última palavra ainda é dele. O diabo pode estar bravo, gritando, ameaçando, cantando, dizendo que venceu. Mas acalma, a última palavra ainda é dele. Eu vou falar bem calmo para você entender que não. A última palavra ainda é dele. Everson, quantas vezes falaram que você não ia, que você não conseguiria, ou que você não chegaria, e você ouviu muitas vezes, a última palavra é dele. Quantas vezes nós ouvimos, acabou, está destruído, está perdido, não presta, não vale, não vai chegar a lugar nenhum, morreu, está entregue, está falido, mas a última palavra ainda é dele. Nessa noite, toda palavra de maldição, todas as obras de macumba, de feitiço que vierem contra ti, pode vir mil de um lado, 10.000 do outro, mas a palavra dele ainda é: tu não serás atingido. A última palavra ainda é dele. E o filho, a Bíblia diz que o pai ainda dá uns dias, ele tem uns dias. Veja bem, você ainda tem um tempo para... Deus, ele nunca vai ser o pai, nunca vai ser aquele que vai botar a faca no teu pescoço, a arma na tua cabeça, não. Ainda tem uns dias, ainda tem um tempinho. Ele reparte, dá na mão, então vai. Tu não é o brabo? Vai. Tu não é o cara? Então vai. Lembra que eu falei que na fazenda tinha tudo? Porque a administração era do pai. Quem cuidava era o pai. Ele só desfrutava. Quando eu decido sair do alcance dos braços do pai, eu perco tudo aquilo ali.
Só que a vida lá fora está me chamando, a vida lá fora está chamando. O quintal do vizinho, a grama dele, nesse caso, vai estar mais verde do que da fazenda do meu pai. Lá fora, a música parece ser melhor. Lá fora, a vida sexual parece ser melhor. Lá fora, os prazeres parecem ser melhor. Lá fora, tudo está parecendo ser melhor. Fora do alcance do pai, eu vou responder por mim. Para analisar isso. Fora do alcance do pai, eu paro para responder por mim. Pegou? Ao peso da responsabilidade? Fora da casa de meu pai, eu tenho que responder por? Quando nós éramos jovens adolescentes, éramos doidos para fazer 18 anos, ó. Quando bate 18 e um dia, você, ó, some. Agora eu vou viver minha vida. 18, 2 dias, você vê que a responsabilidade bateu, né, Márcio? Tem que fazer tudo, é tudo sobre o teu ombro. Não, pai, mãe, me recebe aí de volta, porque é melhor estar sob teus cuidados. Café quente, comida quente, cama arrumada, casa arrumada, louça limpa, tudo que o pai e a mãe sempre fez por ti, e você está achando que a grama do vizinho ainda é mais verde. A Bíblia diz que ele gasta o seu dinheiro. O pai reparte, entrega a ele e ele gasta. Sabe o que eu imagino? Quando você tem um cachorro na tua casa, no teu quintal, e o cachorro não está acostumado a viver na rua ou sempre preso em coleira. Quando você sem querer abre o teu portão, qual é a primeira opção do cachorro? Some no mundo. Você sai doido, desbaratinado, vem cá. Sempre a maioria dos nomes é Toby, vem cá, Toby. Sai correndo atrás do cachorro. Eu imagino esse camarada fazendo isso. Não olhou nem para trás, ó. Sumiu. Gastou tudo dissolutamente. Eu imagino que gastou nas noitadas, nas baladas, nas bebidas, nas drogas, com mulheres, com homens, com amigos, com inimigos. Gastou com tudo. Só que acabou o dinheiro, acabou o amigo, acabou a bebida, acabou a comida, acabou o lar, acabou a paz, acabou o gozo, acabou. Porque estamos falando de prazeres momentâneos que o dinheiro pode pagar. Estamos falando de momentos que tem tempo para iniciar e para finalizar. Ou seja, da medida que vai se gastando sem a necessidade, vai acabando mais rápido ainda. Então aquele adolescente, jovem, ele vai olhar para si, agora não tem mais amigos. Não tem ninguém por ele. Bate fome, bate sede. Ele não tem onde ficar. Perdeu tudo, gastou-se tudo. E ele tem fome, ele olha e conhece algum dos cidadãos daquela terra. O camarada leva ele para um das suas fazendas. Olha, não tem nada para fazer aqui não, cara, mas fica aí cuidando dos porcos. Se você olhar no Antigo Testamento, Levítico 11, vai estar falando sobre animais que são amaldiçoados. E nós, quando estamos fora, acabamos lidando com essa situação. Uma hora estamos cuidando de ovelhas, bem tratados, bem cuidados, com horário para você se alimentar, para você iniciar, para você parar. Só que fora, o que resta, além da fome, é cuidar de porcos. Pastor, a Bíblia diz que ele tem tanta fome, mas tanta fome, que ele tem vontade de comer a mesma comida que é dada aos porcos. Se o animal já era amaldiçoado naquele tempo, imagina comer a mesma comida. Sabemos que a comida de porcos, ela não é bem tratada como a comida de uma casa, não. Sabemos que hoje a comida de porco é aquilo que é resto, a não ser que a comida de porco de granja, que é outra história. Mas nós temos por cultura e sabedoria entender que o porco come aquilo tudo que é de resto. Imagina você antes tendo tudo, agora ter que comer o resto do resto que o porco está comendo.
Tudo por quê? Porque eu escolhi. Decidi sair da casa do meu pai, achei que sabia de tudo, peguei a minha herança, gastei tudo e perdi tudo. Nesse momento eu acredito que o Espírito de Deus vai chegar no ouvido dele e vai trazer a ele a memória, as boas memórias que ele tinha com seu pai. É muito interessante quando o Espírito de Deus nos lembra coisas que vai trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E a primeira memória que ele vai trazer, não, peraí. Estou aqui com fome, sem dinheiro, não tenho onde ficar. Mas na casa de meu pai, até os servos têm comida e de sobra ainda. Vou chegar ao meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu, pequei perante a ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. E assim ele sai nesta missão. E o que é bem interessante que a Bíblia diz, eu não mencionei, que quando nós estamos fora da presença dele, e como nós lemos, aquela terra passa fome. Talvez porque eu estou no tempo errado, no lugar errado, como uma pessoa errada, fazendo errado, não só eu vou passar necessidade, mas até o lugar onde eu estiver vai padecer de necessidade. Talvez aí você vai parar para entender que onde você vai está dando errado. As portas estão fechando, é porta fechada aqui, é porta fechada ali. E talvez é para você entender que o lugar que você está não tem nada a ver, com, melhor dizendo, com o lugar, mas sim a situação que você está. Então aquele homem analisa, não, peraí, chega, vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta. E o que eu acho muito interessante, ele vem num caminho, eu acredito, conjecturando e pensando, não, vou falar com meu pai, talvez ele não vai me aceitar, mas eu vou pedir pelo menos um lugarzinho para trabalhar para ele, não precisa me pagar, talvez só um pouco de comida, um pouco de arroz e feijão e uma cama. Nós estamos falando daquele que tinha tudo e agora está pleiteando só o mínimo para sobreviver. Nós estamos falando daquele que tinha tudo e agora acho que talvez não tenha nem vaga como funcionário de seu pai. E como nós lemos, o pai viu de longe. O rito judaico vai dizer que os homens, eles usavam aquele estilo de roupão até os pés, e para os homens mostrar as suas pernas era sinal da vergonha ou de vergonha, ou seja, não podia mostrar. Só que quando nós lemos, nós vimos que o pai, ele vai em direção ao filho. Não é nem o filho quem vai em direção. Quando o pai avista de longe, o pai, ele vai em direção ao filho. Eu entendo que no momento que ele enxerga de longe o filho, ele não quer saber de rito, ele não quer saber do que vão falar. Imagina se seu filho está longe há muito tempo, quando ele chega, a primeira coisa que você vai fazer é correr e abraçar ele, ir para cima, beijar, saber se ele está bem, como ele chegou, o que ele fez, por onde ele passou. Só que tem um rito que vai falar que não pode. O pai não quer nem saber.
por um filho, ele faz tudo o que ele tem que fazer. Eu imagino ele levantando a barra dos seus vestidos, das suas vestes, e lhe mostrando as suas pernas e correndo em direção ao filho, porque o filho estava perdido, mas começa a retornar para os braços do pai. Não tem rito humano, não tem rito mundano, não tem rito na terra que vai fazer Deus parar quando você vier ao encontro dele. Tudo que Deus tem para fazer a seu favor, Ele vai fazer. E se Ele tiver que mostrar alguma coisa, Ele vai mostrar, porque um filho perdido retorna para casa. E o que é muito interessante, que nas duas primeiras parábolas fala que foi perdido, mas na parábola do filho pródigo, ele quem se perdeu. Nas duas parábolas primeiras nós lemos que vai falar de quantidade. Tinham 100, perdeu uma, para tudo, volta e pega, não é quantidade. Depois tinha 10, perdeu uma, mais uma vez, não é quantidade, para tudo até achar aquela uma. A multidão, ela no momento, a quantidade, em alguns momentos, vai ser só para fazer embaraço, para trazer problemas, para trazer disse-me-disse, para fazer confusão. Mas a unidade, Deus, Ele sempre vai valorizar. Sabe o que é bem interessante? Ele achou a ovelha, ele trouxe a ovelha, a mulher achou a dracma e o filho retorna. Qual é as três que bate uma? Há sempre festa no final, quando há reconhecimento que um filho se perdido volta e se reencontra com o pai. A Bíblia nos mostra que o pai vai fazer festa por causa do filho. E eu finalizo aqui. Toda vez que, ou melhor, desta vez que o filho chegou, o filho perdido, ele pega os servos, traz a melhor veste, traz um novo anel, traz uma nova sandália, novas vestes, tudo que você vestiu lá, chega, deixa para trás. Novas vestes, nova história, novas sandálias, novos pisares, nova base. E o anel colocado em seu dedo, a autoridade, mais uma vez, é dada ao seu filho. Você pode, por favor, ficar de pé comigo? A história diz que quando o filho volta, há um lugar naquela cidade que há uma festa que, parecido com a festa grega, que pega prato, joga no chão e difere um erro. Pega o prato, joga no chão e aquela festa está acontecendo. O pai corre para que ele seja o primeiro, antes daqueles homens da festa verem e proferir palavras do erro do jovem. Manda trocar as vestes. Uma nova história chega até agora. Porque o que vinha sendo visto, o que vinha sendo usado, o que vinha sendo vivido, agora finaliza. Uma nova veste, uma nova história, um novo andar, um novo jeito de falar, um novo jeito de se vestir, um novo jeito de estar na casa do Pai. A fazenda tinha de tudo. O filho larga tudo e vai viver. A virada de chave dele vai ser quando ele vê os porcos e fala: não, espera aí. A virada de chave vai ser quando ele vê os porcos e fala: não, espera aí. Sabe por quê? Você foi chamado para ser pastor de ovelhas.
Lembra daquilo que nós falamos? Que não é para dar pérolas para porcos? Você é tão valioso, tão precioso. Quem morreu por mim, quem morreu por ti, fez valer tanto a minha e a sua vida, que não é para você perder tempo apacentando porcos. Você foi chamado para apacentar ovelhas. E talvez você se encontrou no cenário que, aqui tá bom, pode ser, tá valendo, mas deixa eu te dizer, chega de apacentar porcos, é hora de voltar para a casa do Pai, porque lá você vai ter do melhor, vai ter o maior, vai ter qualidade, vai ter comida, vai ter a casa, e o principal, Daniel, vai ter um pai abraçando o filho todas as vezes que ele precisar. Eu duvido, se o teu filho sair e voltar, você vai falar, vai embora, chega, não quero mais você. Vai embora, chega. Pode ser, me desculpe o termo que eu vou falar, do pior homem, da pior mulher, da pior espécie, do pior tipo. Você, pai, mãe, não vai botar para fora. Imagina Deus, imagina o Pai. O quão alegre Ele está. Sabe o que é interessante, Diácono Júnior? Que Ele não vai perguntar, o que você fez lá fora? Não. Ele não vai perguntar, usou droga, bebeu, fumou, cheirou, se prostituiu? Não. Traz roupa nova, que independente do que ele fez, onde ele andou, eu quero botar as vestes de filho nele. Deus, Ele não quer saber se você vestiu roupa rasgada, se você não vestiu, se você bebeu. Não, um novo caminhar está junto com o Pai. Então eu estou te convidando para entender que o que passou, passou. O que passou, passou. Deixa que os mortos enterrem os mortos. O teu passado está no mar de esquecimento. Aqui para frente é você, o Pai e uma nova história. É você, o Pai e uma nova história. É você, o Pai e uma nova história. Vamos lá. Contra ti, contra o céu pequei. De mim me deixei levar. Escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade, não. Tentando me encontrar, eu me perdi. Quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. Pode se assentar. Vem, filho amado, vem, não demore. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Eu quero te chamar aqui na frente hoje. Você que saiu da casa do Pai, você que se deparou com essa situação,
não no literal, cuidando de porcos, mas se viu numa vida perdida, sem valor. O valor está em Cristo sobre a sua vida. Chega de viver apacentar porcos. É tempo de uma nova vida em Cristo Jesus. Quer ter uma vida nova? E eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de valores, eu estou falando de uma nova vida sendo cuidado por um Pai que te garante vida eterna e morada com Ele. Talvez te apresentaram tudo do bom e do melhor dessa terra, mas deixa eu te dar uma notícia: quando Ele bradar, quando tocar as trombetas, tudo vai ficar e nós vamos morar com Ele. Eu quero te convidar. Quer morar com o Pai? Quer morar com o Pai? Quer ter o bom e do melhor na casa do Pai? Corre pra cá, nós vamos orar por você. Quer morar com o Pai? Vem pra cá que eu quero orar por você. Você que nunca teve uma experiência com Ele, você que talvez se perdeu, ó, isso. Tem lugar na mesa, pode estar sentado. Tem lugar, venha, não demore, estou te esperando aqui até o lugar. Quando eu estava falando estar sob os cuidados do Pai, é o Pai garantindo tudo. Agora imagina Deus como Pai garantindo para você vida eterna, morar com Ele, não passar sede, não passar fome, não sentir dor, e ainda ter o prazer de estar próximo aos anjos, adorando, dizendo: Santo, 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 Santo. Eu vou te perguntar para finalizar, o que você vai preferir? Ficar nessa terra apacentando porcos ou sob os cuidados do Pai? Mais uma vez, o filho chega para o pai e o pai não vai apontar. O filho mais velho vai apontar, mas o teu negócio não é com o filho mais velho, o teu negócio é com o... Independente de quem vai te apontar, quem é autoridade na tua casa ainda é o teu pai. Quem manda ainda é o teu pai. Na certidão de nascimento, na tua identidade, no teu RG, na filiação, está lá o nome do teu pai. E o seu pai está te esperando e dizendo para ti: ainda tem lugar na mesa. E se há alguém ainda que quer se reconciliar com Ele, venha, não demore, estou te esperando aqui até lugar. tem lugar, tem lugar, tem lugar. Tem lugar.